Graça e paz, família de Deus. Hoje vamos dar sequência à nossa série sobre maturidade. Você que não assistiu o primeiro vídeo da semana passada, você pode estar assistindo para que você possa entender melhor sobre o que a gente está falando. Mas em resumo, no primeiro vídeo a gente falou sobre os requisitos para que a gente possa se enquadrar na busca para essa maturidade, que é humildade e amor. Nós sabemos e aprendemos que nós só alcançaremos a maturidade, que é a nossa semelhança com Jesus, a estatura de Cristo, através do exercício dos dons. Nós aprendemos que cada um recebeu da parte de Deus um dom para que pudesse usar em prol do outro. E tanto para que nós possamos exercer esses dons, para sermos também alcançados pelo exercício do dom que Deus deu aos nossos irmãos, é necessário humildade e amor para que a gente possa crescer juntos e alcançar essa semelhança com Jesus. Isso dá através das relações, onde exige essa humildade e esse amor para que tudo isso se cumpra na nossa vida. E hoje eu quero falar sobre uma regra que alguns teólogos chamam de a regra de ouro, para que a gente possa nos relacionar bem com as pessoas. Nós encontramos essa regra lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, que nos ensina que nós devemos fazer às pessoas aquilo que queremos que façam para nós. E lá diz que quando fizermos isso, estamos cumprindo a essência do que ensina a lei e os profetas. Vamos entender algumas coisas importantes a respeito desse versículo. O primeiro que eu quero falar é sobre o inimigo dessa prática. O inimigo dessa prática, o principal dele, é a nossa compreensão errada a respeito de nós mesmos. Tiago, quando fala sobre a importância da prática da palavra, ele fala que quando nós ouvimos e não praticamos, nós estamos enganando a nós mesmos. Paulo também fala em 1 Coríntios 12 que nós não podemos ter uma visão elevada a respeito da nossa própria pessoa. Ou seja, não podemos nos iludir a respeito das nossas qualidades. É claro que temos que buscar em Deus habilidade e humildade para entendermos isso. Se nós não entendemos que somos pecadores e falhos e que muitas vezes precisamos da ação da misericórdia e da graça de Deus que se manifesta através da vida dos nossos irmãos, mediante aos nossos erros e nossas falhas, nós jamais vamos dispensar isso também para as pessoas. Se nós não entendermos que somos errantes e pecadores, nós vamos pensar que somos super pessoas, super crentes, e vamos ter dificuldade de lidar com o erro das outras pessoas. A segunda parte desse versículo é quando fala que quando fazermos isso, vivermos essa regra, nós estamos cumprindo a lei e os profetas. Sempre quando lemos a lei e os profetas, temos que entender que está falando da totalidade do Antigo Testamento. Ou seja, tudo que lemos no Antigo Testamento aponta para uma prática que é exatamente isso: fazer o bem às pessoas, ajudar as pessoas, assim como nós desejamos que as pessoas façam para nós. Então nós temos que entender que toda a escritura do Antigo Testamento aponta para essa verdade. E Cristo assim viveu e por isso assim também devemos viver, como nós bem dizemos que ele é o nosso exemplo. Nós vemos alguns exemplos, por exemplo, eu quero falar sobre um exemplo positivo e um negativo. Nós encontramos no livro de Atos. Após a conversão de Saulo, no capítulo 9 do livro de Atos, nós vemos que ele teve alguma resistência da parte dos cristãos, afinal ele era o perseguidor da igreja. Mas se levantou um homem chamado Barnabé e abraçou a causa de Paulo. Ele abraçou a causa de Paulo para ajudá-lo, ser aceito na igreja. Barnabé chamou Paulo para a sua viagem missionária, buscou Paulo e o levou consigo para que Paulo pudesse crescer e se desenvolver no seu ministério. Ou seja, Barnabé fez aquilo que nós aprendemos em Efésios 4 com Paulo. No entanto, em alguma viagem onde estava Paulo e Barnabé, estava também João Marcos. E de repente, no meio da viagem, João Marcos resolveu ir embora, abandonou a viagem e voltou para Jerusalém. Em uma outra oportunidade, Paulo e Barnabé iam fazer outra viagem e Barnabé quis levar João Marcos consigo. E Paulo não aceitou. A Bíblia diz que houve uma discussão entre Paulo e Barnabé. Então Paulo escolheu Silas para sua viagem e Barnabé prosseguiu com João Marcos. Paulo não teve paciência com João Marcos. Paulo foi intolerante. Ainda sendo um homem cheio do Espírito Santo, a serviço do Senhor, lhe faltou maturidade naquele momento.
Mas eu louvo a Deus porque quando Paulo, já depois de alguns anos, uma pessoa mais madura, certamente porque permitiu Deus trabalhar na sua vida, quando escreve a Timóteo, ele diz o seguinte: agora só Lucas está comigo. Quando você vier, me traga João Marcos, porque ele me é muito útil no ministério. Paulo reconheceu que João Marcos, mesmo naquela época que o abandonou na viagem, sendo um jovem imaturo, ele depois cresceu, se desenvolveu e se tornou um bom cristão. Paulo certamente entendeu que errou no seu julgamento, porque não fez aquilo com João Marcos que ele recebeu da parte de Barnabé. Ele não fez a regra de ouro que nós aprendemos aqui. Talvez porque em algum momento dessa imaturidade de Paulo ainda naquele momento, ele não entendeu que ele era errante, que ele era pecador também, e que houve alguém, que foi Barnabé, que foi misericordioso com ele e investiu no ministério dele. E ele não fez isso com João Marcos. Mas no final ele reconheceu que João Marcos era útil ao ministério dele. Precisamos clamar ao Senhor para que possamos entender isso, para que possamos crescer, para que possamos nos tornar maduros o mais rápido possível, porque muitas vezes a maturidade ela não vem com os anos, mas ela vem com a humildade, como eu disse, as experiências que nós nos submetemos, ao agir de Deus, como eu disse, que vem muitas vezes através da vida dos nossos irmãos, inclusive com experiências negativas, onde nós aprendemos a lidar com elas, aprendemos a entender a limitação da pessoa, aprendemos também e precisamos aprender a lidar com as nossas próprias limitações, como eu disse, porque isso vai ser muito útil para que a gente possa aprender a lidar com as limitações dos outros. Quero citar aqui também um exemplo que mudou certamente a visão do homem chamado homem segundo o coração de Deus, o homem chamado Davi. Quando cometeu adultério, foi chamada a atenção através de uma parábola pelo profeta. Então Davi, esse homem ao qual o profeta tinha usado como exemplo, merece a morte. Então o profeta disse: esse homem é você. Certamente depois dessa conversa com o profeta, Davi foi escrever o Salmo 51, onde ele expressa seu arrependimento. E certamente, depois dessa conversa, Davi pensava, se ele ouvisse uma história como essa, que ele ouviu do profeta, ele teria uma outra conclusão, porque ele entenderia: eu sou tão pecador quanto esse homem da história, e Deus não me matou. Deus ofereceu graça e misericórdia a mim e me manteve de pé. E assim certamente Davi lidaria com pessoas dessa forma. E nós vemos que Davi, em algum momento da sua história, assim o fez com os homens que estavam com ele na caverna de Adulão, homens que eram desprezados pela sociedade e que se tornaram grandes guerreiros ao lado de Davi. Que nós possamos buscar no Senhor essa humildade, que nós possamos buscar no Senhor esse amor pelos mais fracos, ou talvez que têm fraquezas diferentes apenas das nossas, mas que precisam também de um incentivo, precisam de um apoio, precisam de alguém que lhes estenda as mãos para que eles possam crescer. E assim cresçamos juntos, porque lá na frente Paulo entendeu que João Marcos seria útil a ele. João Marcos tinha algo para oferecer para o ministério de Paulo, ou seja, João Marcos teria algo para somar à vida de Paulo, mesmo que em algum momento ele tenha falhado. Que assim possamos entender que todos somos falhos e carecemos uns dos outros. E vamos crescer com a prática dessa verdade, fazendo com as pessoas aquilo que esperamos que façam com a gente. E assim o Senhor promoverá crescimento em nossas vidas e ao corpo de Cristo. E assim estamos cumprindo tudo aquilo que nos foi ensinado no Antigo Testamento, tudo que foi ensinado pelos profetas e pela lei, que é uma vida de amor e humildade, uma vida onde nós nos submetemos à direção do Espírito Santo. E ele assim nos fará crescer, juntos, somando uns aos outros, suportando uns aos outros, perdoando uns aos outros. E assim o Senhor promove o crescimento no seu corpo, produzindo edificação à sua igreja e também multiplicando e alcançando as ovelhas que são alcançadas para o seu aprisco, através da nossa vida prática, uma vida que agrada ao Senhor e que causa impacto ao mundo, quando nós estamos vivendo de acordo com aquilo que Jesus viveu. E assim, as ovelhas que estão desgarradas ainda, mas que pertencem ao aprisco do Senhor, serão alcançadas através do nosso testemunho. E eu gostaria de fazer uma oração para que se torne verdade em nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, é no nome de Jesus que nós clamamos ao Senhor. E primeiramente eu quero pedir perdão ao Senhor pelas vezes em que negligenciamos essa regra, Senhor, tão básica do Evangelho.
E sabemos que ela é difícil, sim, fazer o bem às pessoas, principalmente quando tem visões diferentes, pensamentos diferentes de nós, mas são pessoas também que o Senhor ama e deseja alcançar. Pessoas que têm algo também para nos oferecer, porque o Senhor os colocou junto conosco num corpo chamado igreja, para somar conosco, para trabalhar em nossas vidas e para que nós também possamos trabalhar na vida deles. Que o Senhor nos abençoe, nos dê graça para nos submetermos a esse trabalhar do Senhor e obedecermos a Tua palavra, reconhecermos às vezes que não temos cumprido a Tua palavra, não temos obedecido ao Senhor, e que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos praticantes da Tua palavra, não apenas ouvintes, que a gente possa estar diante do Senhor em arrependimento a cada dia e dispostos a obedecer ao Senhor e ser usado como instrumentos do Senhor para crescimento uns dos outros. Que o Senhor nos dê, ó Pai, humildade e amor para que possamos alcançar o propósito do Senhor, que é vivermos essa vida de humildade, amor, de compromisso uns com os outros, onde a gente possa permitir ser trabalhado pelo Senhor e trabalhar na vida das pessoas, para que juntos possamos crescer e alcançar a estatura do seu Filho, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Se você foi abençoado, compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama. Continue acompanhando a série, deixe seu joinha, deixe seu like, curta essa mensagem, se você puder deixar algum comentário. Você que não é inscrito no canal, se inscreva e vamos crescendo juntos em nome de Jesus.